ok? Essa live, ela faz parte de um conteúdo do meu trabalho e eu acho muito importante eu estar compartilhando com vocês conhecimento. Por quê? Conhecimento é a capacidade que nós temos, tá, de absorver informação e automaticamente mudar essa informação. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, tá, é estar compartilhando com você aquilo que eu trabalho dentro do meu consultório e dentro dos meus cursos, dentro das formações. Falar de relacionamento é falar de leis sistêmicas, é falar de leis biológicas. Então, dentro desse processo, eu vou passar para vocês informações que são muito úteis no dia a dia para vocês entenderem algumas coisas, né? Que a gente pode chamar de pertencimento, ordem, equilíbrio, olhar, direção, lugar, né? Tem tanta coisa que a gente precisa olhar dentro de um relacionamento. E que tipo de relacionamento que nós estamos dizendo aqui? Nós podemos dizer sobre relacionamentos de casais, né? Que quando a gente fala relacionamento, as pessoas já pensam em relacionamento de casal, mas nós temos relacionamentos do que também? De pais e filhos, de irmãos, de amigo, de trabalho. Eu que sou terapeuta com os meus clientes, então qualquer tipo de profissional com o cliente, o importante é que a gente consiga fazer essas pessoas olharem da mesma forma, na mesma direção. Porque quando a gente fala de relacionamento, nós sempre estamos envolvendo uma pessoa, tá? E um outro ponto que daí é essa pessoa que vai ter que se identificar. Por quê? Porque aqui eu vou criar, de certa forma, um conteúdo para fazer você pensar, mas é um conteúdo que você pode pegar e usar na sua vida prática. Só que dentro das formações eu ensino como que eu uso isso. Porém aqui eu vou compartilhar com vocês todo, vamos colocar assim, todo o tesouro das leis biológicas e sistêmicas, tá legal? Então vamos lá, vamos começar? Olha só o capricho que eu já começo essa live aqui, hein? Escrevi relacionamento, para vocês tá bonito aí, tá fácil, né? Só que se eu for escrever relacionamento da minha forma, tá? Eu vou escrever dessa forma aqui, ó. Bom, e assim por diante, só para vocês entenderem que eu tive que escrever ao contrário, porque aqui no Instagram, quando a gente faz live, ela fica invertida, mas por capricho e por uma boa didática, por uma boa compreensão de todos, a gente faz algo caprichado. Então, em vez de usar palavras, eu vou usar formas. É a primeira vez que eu vou fazer dessa forma. Espero entregar para vocês da melhor forma possível para vocês entenderem o quanto realmente isso pode fazer diferença na sua vida. Então, quando a gente está falando de relacionamento, pessoal, eu vou ficar aqui um pouco de lado, tá? Para vocês poderem acompanhar. Quando a gente está falando de relacionamento, nós estamos falando de uma pessoa que vai ser simbolizada por essa estrela, ok? E ela vai se relacionar com outras pessoas. Seja ela um sol, seja ela um quadrado, um triângulo ou mesmo uma lua. Dentro desse processo, relacionamentos são o quê? Trocas. E aqui nós vamos estar falando um pouco sobre equilíbrio. Só que para o relacionamento funcionar bem, nós vamos precisar entender o que é ordem, o que é pertencimento. Porque para ficar dentro de um sistema de relacionamento, isso tem que estar leve. Porque estando leve, é onde a gente está seguindo um bom caminho, uma boa escolha. Já começa por aí, hein? Então, para os relacionamentos fluírem bem, tem que estar leve. Cláudio, como é que eu vou analisar se está leve ou se está pesado? É aqui, pessoal. É aqui. Tira isso daqui, tá? Porque isso daqui é o nosso consciente, ele é muito novo e automaticamente ele é muito lento. Tá? Isso tem toda a base científica para a gente explicar, para a gente poder ponderar, mas não é isso que a gente vai fazer aqui. Aqui nós vamos potencializar todo o sistema. Então, acredite em mim, por favor. O nosso cérebro inconsciente, ele é muito mais veloz do que o nosso cérebro consciente. E quem oferece informação para o nosso cérebro é o nosso coração, é o nosso batimento cardíaco, vamos colocar assim. Nós podemos chamar de coerência cardíaca. Então, para ficar mais fácil, a gente vai usar um coração que eletromagneticamente é mais forte do que o cérebro, tá? E ele que envia informação para o cérebro. Então, quando o seu coração manda uma informação de que está leve, é um bom caminho, tá legal? Então, dando continuidade aqui na parte do flip chart.
Quando a gente fala de relacionamento, outra coisa que é importante a gente entender, né, é que o relacionamento ele precisa ter direção. Quando você fala de relacionamento, você vai ficar olhando para o passado ou você quer seguir para o futuro? Então, quando eu estou me relacionando com qualquer pessoa, eu tenho que projetar do meu dia de hoje para frente. Porque se eu ficar projetando para trás, eu não vou estar olhando para o lugar certo. Eu tenho que olhar para a vida e a vida flui para frente. Agora, percebam que se eu ficar de costas para vocês, eu estou olhando para o passado e eu não estou dando atenção para o que é importante. E olhar para o futuro é olhar o que é importante. Então aqui nós vamos começar a colocar uma informação simplista. O que é essa informação simplista? Passado vai estar relacionado com aprendizado. No passado é onde você vivenciou muitas informações e isso é um aprendizado que você vai trazer para a sua vida, tá legal? O passado está relacionado à sua família de origem. O passado está relacionado à sua gestação, está relacionado à sua infância, está relacionado aos seus pais, aquele grande encontro ou aquele encontro desastroso, como você quiser. Só que foi esse encontro que trouxe você até aqui. Então foi lá atrás que teve um encontro que possibilitou de você existir e chegar no dia de hoje. Então a gente precisa começar a olhar o passado como uma grande fase de aprendizado para o nosso cérebro e de desenvolvimento. Quando a gente olha para o presente aonde eu estou. E aí eu tenho que olhar para onde? Para onde eu quero ir. Porque para me relacionar com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus clientes, com os meus amigos, com o meu trabalho, com o meu peso, com o meu cabelo, com a minha roupa, com o meu carro, com a minha casa, o que você quiser se relacionar, você precisa saber o que você quer realmente desse relacionamento. Porque aqui é que entra a estratégia da gente poder olhar para frente. Porque se você quer se relacionar com alguém, você vai ficar se relacionando no passado ou no futuro. Tudo bem, você vai se relacionar no presente, mas é do presente que a gente gera a informação para onde? Para o futuro. Então, dentro desse processo, tá, a gente precisa começar a olhar qual a direção que um relacionamento quer seguir. E aqui eu coloquei para vocês o quê? O relacionamento de um quadrado e de um triângulo, que não importa para mim se isso é um homem ou uma mulher, um homem ou uma mulher ou uma mulher, se é você e o sorvete, se é você e o peso, independente de qualquer coisa, nós precisamos agora começar a fazer o quê? Para onde olha esse relacionamento? Nós vamos estar olhando para cá, tá? Então, o relacionamento ele precisa olhar para o futuro. Deixa eu colocar aqui bem riscado, porque eu sei que eu estou distante aí e não dá para ver tão bem, mas a gente vai fazer isso da melhor forma possível, tá legal? Então, quando eu olho para o futuro, eu tenho força, tá? Eu direciono o que eu quero, porque do passado eu tiro o aprendizado que vai preencher esse presente. Então, vamos imaginar agora, tá? Um homem e uma mulher, tá? Eles estão se relacionando e eles estão querendo seguir uma vida para frente, tá? Quando você começa a namorar com alguém, quando você entra num trabalho, quando você tem filhos, você quer ir para frente. Então, quando a gente fala de fluir, a gente tem que saber que a direção manda. Porque se você estiver pesado ou estiver olhando para trás, tem alguma coisa aqui que não está funcionando muito bem, tá legal? E esse peso faz parte de uma história. Tem como tirar isso? Tem. Mas aqui a gente vai fazer fluir, tá? A gente vai fazer que você escolha o peso ou a leveza. A escolha é sua. A escolha sempre está relacionada à leveza, é como eu quero estar. Então, duas pessoas para seguirem para conseguir o sucesso, né, para chegar no mesmo lugar, eles vão precisar fazer o quê? Olhar na mesma direção. Olhando na mesma direção, a gente pode chegar em um ponto em comum. Mas imagina só, uma pessoa olhando na direção aqui do celular e quem está com você está olhando para o lado. A hora que for andar, o que vai acontecer? Imagina que você está numa fila, tá? E aí você está lá na fila, você dá um passo para frente, a hora que você olha, a pessoa que está com você ficou para trás. Por quê? Porque ela não estava olhando na mesma direção que você, tá? E às vezes você pode até falar, Cláudio, mas ela está olhando para frente. Só que olha só, um olha para frente mais aberto, esse anda nessa direção. Esse faz isso, ele vai sair
como se fosse uma bola de bilhar. Se você bater 1 milímetro errado na bola, ela vai para outro lugar. Tá legal? Então, é muito importante determinar que para relacionamentos funcionarem, eles têm que estar olhando aonde? No mesmo lugar, na mesma direção. Para que isso aconteça, então, lugar, eles têm que estar próximos, né? Porque quando está próximo, perceba que quando uma pessoa está aqui, né, e dá um passinho de escola, vamos pôr um pouquinho de lado para você ver, esse aqui olha e fala, opa, descolamos. Aí você tende a aproximar. Porque se tiver muito distante, o que vai acontecer? Um anda, esse daqui nem sente. Então, automaticamente, essa relação distante pode ser que ela não consiga caminhar junto. E aí, outra informação que é muito importante também para um relacionamento poder olhar na mesma direção e caminhar juntos, diálogo. Relacionamentos entre pessoas precisam ter conversa. Cláudio, conversa, eu aqui em casa a gente briga muito, tá tudo bem. Lembrando que quando a gente está falando de relacionamentos, que casal que não briga, ok? Brigas fazem parte, porém a gente tem que ter respeito, tá? E quando a gente fala então a respeito de brigas, tá? Vamos colocar aqui uma abertura para a gente entender um pouco mais desse processo. Quando uma pessoa faz o quê? Briga, mas é de igual para igual por conta de diferença de cultura, tá? Diferença de sexo, diferença de opinião, tá tudo bem, a gente pode discutir com respeito. Por quê? Porque a gente está determinando para onde nós queremos ir, e isso é o mais importante, é saber para onde você quer ir. Então, uma briga numa empresa, ou mesmo uma discussão, né? Vamos usar a palavra discussão, mas no sentido de direcionamento, né? Como se tivesse com uma bússola dizendo, não, o sol nasce aqui, não, o sol nasce aqui, aqui é o leste, então aqui que nasce o sol. Então, esse processo direciona. Agora, quando tem briga, aonde um diz, sou eu que sustento, sou eu que sei mais, eu sou o tal, você não sabe nada, aqui já houve um desequilíbrio, e a gente vai falar ainda sobre as trocas, tá legal? Então, aqui não funciona. Um relacionamento que chega e fala, é porque eu não me sustento, porque a pessoa é muito boa para mim, eu sou vítima da sociedade, ou seja, vitimismo também não funciona, tá? Vitimismo tira a força dessa pessoa e joga a força para outra pessoa. Então, a gente precisa entender que está jogando responsabilidade para cá, e isso não vai ter duração. Por quê? Porque isso não se sustenta. Então, relacionamentos, você tem que olhar da experiência que você tem, o que você quer com isso hoje e aonde você quer chegar. Seja esse relacionamento, então, amoroso, seja de família, seja de trabalho, tá? Qualquer tipo de relacionamento, ele sai de um ponto de conhecimento e ele vai para outro ponto. Então, é por isso que eu quero que vocês olhem muito para essa parte relacionada ao passado como aprendizado, e quem não conhece o passado, quem não conhece a história, tende a repetir a mesma história. Agora vamos lá. Cláudio, eu conheço a minha história e eu repito o padrão. Pô, tem alguma coisa aí, né? Será que não tem uma lealdade familiar? Eu não sei se eu vou ter tempo aqui de falar, né? Porque eu procuro fazer os meus vídeos com 30 minutos, tá? E eu sei que eu tenho que falar de 6 pontos fundamentais para os relacionamentos funcionarem bem, tá bom? Então, se sobrar tempo, com certeza eu vou abrir muito mais aqui para vocês. Beleza, pessoal? Dando continuidade, então, vamos virar a página aqui para a gente poder, então, dar continuidade no nosso sistema. Como eu falei para vocês, aqui nós temos uma balança, então, tá? Muito ou pouco. Como que vai movimentar, então, essa balança? Se eu coloco, tá? 2 bolas aqui, obrigatoriamente eu tenho que colocar 2 bolas aqui. E se eu colocar um triângulo aqui? O que acontece nessa relação? Muitas pessoas, né, precisam de imagens. Eu que tenho a minha comunicação visual, fica muito fácil para mim me comunicar dessa forma. Porém, nem sempre eu vou ter 2 bolas para te entregar. Muitas vezes você vai ter algo que você me entregou e eu vou me sentir em situação de pressão. Por quê? Porque agora você está em vantagem na minha relação. Você fez algo por mim e isso agora eu preciso recompensar você. Por quê? Porque foi muito importante para mim e para a gente poder se movimentar.
Presta atenção que o equilíbrio, quando ele para, ele entra em estagnação. É preciso fazer isso para o outro chegar e fazer isso. E eu tenho formas de fazer isso, formas positivas, e eu vou mostrar para vocês qual é a forma negativa. Forma positiva: muito obrigado, você fez algo por mim que foi muito importante nesse momento. Então a palavra obrigado, gratidão, ela ajuda muito a equilibrar os relacionamentos. Agora imagina só que tem uma pessoa que deu 2 bolas para outra e essa daqui não consegue devolver nada para essa. O que ela vai fazer para ficar na mesma altura? Se ela não consegue devolver na mesma altura, ela vai agredir esse daqui, seja fisicamente, verbalmente, contando histórias. Independente, essa pessoa vai tentar diminuir a outra. Será que acontece muito isso nas brigas de casal? Será que acontece muito isso nas empresas? Um tentando tirar o valor do outro, por quê? Porque já que eu não consigo ser grande, eu vou fazer esse daqui ser pequeno. Então lembra, para a gente equilibrar, ou eu agradeço e fico de igual para igual, ou eu vou criar uma forma de diminuir esse daqui. E aqui existem várias formas de agressão, tá? Outra forma que tem, quando o equilíbrio não é restabelecido, é o quê? Vai embora, acaba em separação. Então, separação, muitas vezes, tá, é uma solução para um sistema, porque biologicamente, no mundo animal, e quando eu falo de mundo animal, eu preciso que vocês lembrem que a base do nosso cérebro, para quem não conhece, tá? A base do nosso cérebro é animal. Esse cérebro inconsciente, que eu falei que é muito mais veloz, ele é reptiliano, ele é límbico, tá? Tem uma área específica no nosso cérebro que trabalha com isso. Esse cérebro animal, tá, gente? Ele funciona de uma forma para sobrevivência e adaptação. E aí, ou é confronto, ou é fuga, ou é separação. Isso é uma das formas de biologia onde se resolve alguns problemas e as pessoas muitas vezes não querem entender que confronto ele vai ser positivo no diálogo quando você está em busca de resolução. Agora, confrontos vão ficar fazendo você gastar energia e muitas vezes gastar energia vai te adoecer, tá legal? E outras vezes confrontos vai fazer você perder, porque você vai confrontar com quem é maior do que você, com quem tem mais força do que você. É mais fácil você ser submisso. E lembra, ser submisso não quer dizer que você é menor no sentido de ruim, quer dizer que realmente você respeita que o outro tem uma qualidade maior que a sua. Então, nesse ponto aqui, a gente precisa entender que confronto, fuga ou separação faz parte do nosso mundo biológico, tá? É muito importante a gente entender que isso é biologia, não sou eu, Cláudio, que estou dizendo. Isso é observação de mundo biológico, tá legal? Voltando então para agora para as leis sistêmicas, como então que eu posso compensar a minha balança? Quando eu falo de equilíbrio, se você me deu 2 bolas, eu te devolvo um triângulo, mas se isso foi com amor, isso mantém a relação do ser humano viva. Porque são os desequilíbrios que fazem o quê? As pessoas tentarem se compensar. E esse recompensar é uma tentativa do quê? De permitir a vida. E aí como que um pai e um filho agora vão se equilibrar na relação, sendo que os pais dão tudo para os filhos? E os filhos, se eles forem recompensar os pais, automaticamente eles vão fazer o quê? Eles vão olhar para o passado, porque os pais são mais velhos, na ordem eles estão para trás. Então, dentro desse processo, quando eu recebo muito dos meus pais, quando eu estou pleno, quando eu estou cheio, transbordando, eu começo a me sentir pesado, por quê? Porque eu já recebi demais, eu preciso retribuir, mas eu não retribuo para os meus pais, eu retribuo para a vida. Através do quê? Da minha autossuficiência, eu abdico dos meus pais, eu renuncio no sentido de eu vou para a vida, eu vou servir através de filhos, através de trabalho. Então, essa é uma das formas que eu mostrei para vocês de recompensar o quê? Os pais. Eu já falei para vocês como que a gente recompensa amizades, trabalho, tá? Ou é agradecendo ou oferecendo alguma outra informação no lugar para simplesmente as trocas existirem e a gente poder fazer movimentos. Porque crescer vem a partir de movimentar-se. A criança, ela precisa do quê? Do pai e da mãe. Mas quando você vem pela ordem, você faz o quê? O fio da vida. E quem determina a ordem é o tempo.
O tempo quer dizer que os meus avós geraram meus pais, que me geraram, e eu gero os meus filhos. Então o tempo ele determina o que a gente chama de linha da vida, o fio da vida, aquele movimento que sempre mantém a vida em ciclos de repetição e de evolução. Porque se você pensar que eu mantenho a vida para frente e os desequilíbrios, porque um deu mais, o outro deu menos, automaticamente fazem a gente crescer, olha só que bonito que começa a ser esse movimento de equilíbrio e ordem, tá? Um oferece, o outro recompensa e automaticamente tudo cresce. Cresce a família, cresce a amizade, cresce o trabalho, tá? Cresce tudo aquilo que está diante dos olhos. Nós ainda vamos falar muito do olhar, tá? Eu estou correndo um pouco aqui para a gente terminar as 3 leis, para a gente poder entrar nessa parte, tá? Relacionada ao olhar, porque o olhar diz tudo. A gente começou com o olhar e nós vamos terminar com o olhar. Então, dentro desse processo, pessoal, quando você faz uma inversão da ordem, você está olhando para o passado, você não está olhando para o que você quer de verdade. E automaticamente existe uma coisa que, quando você inverte, isso pode ser a nível inconsciente, porque é como se fosse um pai e uma mãe que querem segurar esse filho, que não deixam esse filho evoluir. Pode ser naquela relação onde esse quer destruir porque não quer que esse cresça. Então nós temos várias formas de desequilibrar uma relação também para puxar para baixo, puxar para trás, tá? Então quando a gente está falando aqui de algo que permite a gente ir para a vida, permite a gente crescer, nós estamos falando sobre relacionamentos. E os relacionamentos, eles têm possibilidade de fluir e eles têm também capacidade de nos destruir, de pesar, e as pessoas ficam no que a gente chama de lealdade familiar, ou seja, tem muita coisa por trás para a gente poder entender realmente. Agora, quando eu quero me relacionar com alguém, um dos fatos mais importantes é o querer. Sou eu que escolho me relacionar, sou eu que escolho me relacionar com a minha esposa, sou eu que escolho ser pai ou não, sou eu que escolho meus pais ou não. Agora, eu escolho muitas coisas, eu posso escolher a minha direção, eu posso escolher, tá, como eu vou lidar, me relacionar com essas informações. E a forma mais simples, eu já falei para vocês, é a leveza. Porque se ficou pesado, se ficou tenso, quer dizer que já tem um desequilíbrio, pode ser que você esteja fora da ordem, pode ser que você não esteja tendo pertencimento. Porque pertencer é algo que a gente fala, é um lugar para a nossa alma, nós pertencemos pela nossa origem, de onde nós viemos. Pertencer é algo que determina o seu lugar, é onde você quer estar. Porque se você está num lugar, querendo estar em outro lugar, presta atenção que você já não está olhando para onde você quer, você está olhando para outro lugar. E pertencer a outro lugar faz você sair da história. Então, o pertencimento é, eu quero estar aqui, eu quero fazer parte desse grupo, eu quero fazer parte desse relacionamento. E automaticamente, isso faz com que você tenha força. Porque o pertencimento, ele te dá o lugar, ou seja, coloca você na ordem, e aí ele começa a trabalhar todo o seu sistema de equilíbrio. Voltando na parte do olhar, tá? É muito importante você entender para onde você quer, para você poder usar isso tudo, né? Para onde, como você vai equilibrar isso, por que você quer usar isso? Porque você quer ir para um lugar. Para você manter um equilíbrio, como que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Olhar para o futuro. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, tá? Quando eu vou ter um filho, ok? Então vamos lá. Lá atrás, tá? Um dia eu e minha esposa resolvemos que nós queríamos ser pais, tá? E aí, 2 pessoas, tá? A gente definiu juntos que a gente ia olhar na mesma direção, que a gente ia olhar para o futuro porque a gente queria ser pais, tá? Dentro disso, aonde eu coloco meu filho aqui? Vamos lá, eu vou abreviar isso para vocês. Se eu colocar um filho aqui no meio do casal, o que eu fiz? Eu rompi o casal, eu afastei o casal. Um filho nasce e afasta. E quando o pai precisa conversar com o outro, lembra que às vezes nós vamos brigar? Quem que sofre toda essa pressão? O filho. Então, os filhos não podem estar no lugar dos pais.
Se eu colocar aqui, vamos pensar que você fala assim, ah, mas meu filho é puxa-saco da mãe, vai ficar do lado da mãe. Se eu colocar aqui, a mãe está entre o pai e o filho, ou seja, está afastando, e quando tiver um diálogo entre filho e pai, a mãe sofre a pressão. Então, lembra, ninguém pode estar no meio dos relacionamentos, tá? Cláudio, e se a gente colocar então o filho aqui atrás? Porque quando eu coloco o filho atrás, eu vou andar, tá? E automaticamente eu vou proteger meu filho, porque nada vai atropelar meu filho. Só que percebam que quando você anda nessa direção, o filho pode ficar para trás. Por quê? Porque você não está vendo o seu filho. Então, se a gente for pensar, o melhor lugar para a gente colocar um filho é nesse lugar aqui. E olhando para onde? Olhando lá para o futuro. Por quê? Porque automaticamente um pai e uma mãe juntos, eles vão direcionar o filho para a vida. A energia masculina e a energia feminina. A gente chama de energia feminina o passado, a ponte do passado e do presente. A energia masculina é a ponte do presente para o futuro. A energia feminina que vem com a abundância, o amor. A energia masculina que vem com a sobrevivência e a força. Tem tudo um porquê da gente estar falando isso, tá, gente? Eu estou preenchendo esse momento aqui de informações para você entender o que é o masculino e o que é o feminino. E aí, quando você olha para isso, teoricamente, aonde vão estar os avós? Os avós estão aqui, ok? Agora, é lógico que existe aquela possibilidade de alguém não ter olhado para o mesmo lugar, e aí fez isso, uma antena está para cá e outra para cá. Automaticamente, o que vai acontecer aqui? Tem a força de uma energia só, vamos pensar na minha mão esquerda aqui como feminino, tá? Eu sei que está invertido aí para vocês. E o masculino ficou para trás. Lembra da relação aqui? Então, feminino alto, masculino baixo. A tendência é que esse filho gire e olhe para o mais fraco. E é isso que nós chamamos de lealdade familiar. Porque a tendência é de ninguém ficar para trás. Porque o amor, quando a gente fala de amor, o amor olha para onde ninguém mais olha. O amor e a doença muitas vezes se confundem, porque a doença é olhar para onde você não está acostumado a olhar. E com o amor você olha. Então, a doença muitas vezes faz a gente olhar para aquilo que a gente não quer. E muitas vezes a doença é gerada por aquele confronto do gasto energético, aonde você desperdiçou tanta energia que você não soube lidar com uma informação a nível emocional, e o seu corpo físico vai ter que pagar isso agora, porque ele vai ter que ter uma reparação, ele vai ter que ter uma reprogramação de todo o sistema. Então, conhecer a energia feminina e masculina e poder ancorar as duas, para as duas poderem te empurrar para a vida, é muito importante. Agora, se você já começa, Cláudio, me ferrei porque meu pai, Cláudio, me ferrei porque minha mãe, Cláudio, me ferrei porque meu pai e minha mãe, você está excluindo. E quem exclui, na verdade, gera tensão. E uma das coisas que a gente não pode esquecer, para a gente saber qual é o nosso lugar, qual a nossa direção, o pertencimento e o equilíbrio, é que a gente não pode esquecer dos mortos. Muitos filhos não conhecem os irmãos, os abortos, e muitas mães não falam de abortos. E muitas vezes você está sendo criado como o primeiro, segundo ou terceiro filho, e se teve um aborto antes de você, você já saiu dessa ordem. Você não teve pertencimento porque você não incluiu esse irmão, e automaticamente você está desequilibrando porque você está recebendo algo que não é seu. Então, estar no lugar, na direção certa, é muito importante para você poder receber aquilo que é seu. E automaticamente, um filho, quando ele está no lugar certo e olhando para a direção, é lógico que você pode pensar, claro, mas ele está de costas para os pais. Eu não estou dando as costas. Os pais me colocam na vida e eu vou para a vida. Porque se eu olhar para os pais, eu vou estar confrontando eles, eu vou estar reivindicando eles, eu vou estar pedindo muito mais para eles. Tá legal? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês sobre relacionamentos. Relacionamentos tem algumas coisas que são muito importantes, tá? Vamos enumerar? Pertencimento, ordem e equilíbrio, porque automaticamente isso vai gerar para você o quê? Lugar, direção e diálogo. Se você tem esses 6 bem alinhado, automaticamente o que vai acontecer? Você gasta menos energia. Gastando menos energia, seu cérebro agradece, porque você vai ter energia para a abundância, para o amor,
e para o relacionamento ter sucesso sempre. Não esqueçam que vocês vão precisar da simbiose da energia masculina e feminina. Tá legal? Gostou? Tá legal? Ficou feliz? Tá? Eu vou deixar essa live gravada para vocês aqui no Instagram, tá legal? E o mais legal é que eu vou oferecer um negócio a mais ainda para vocês. Eu gravei 3 vídeos, tá? Sobre simbiose, sobre a parte de saúde emocional e sobre a parte de sucesso, tá? Como você faz para ter sucesso. Esses 3 vídeos, eles vão chegar para você de graça. A única coisa que eu vou pedir para vocês, no link e também lá no Easter, eu vou colocar para vocês, tá? Como é que eu posso chamar isso? Um negócio de e-mail lá, eu não lembrei o nome agora disso, tá? Para a gente poder captar o seu e-mail, para a gente poder mandar esse e-mail para você assistir os 3 vídeos. São vídeos curtos, vídeos de 20 minutos. Eu não gosto de fazer nada muito grande, tá? Por quê? Porque eu mesmo não assisto, tá? Então eu faço baseado na minha experiência, lembra? Do meu passado para onde eu quero ir. Então o que eu quero oferecer para você, tá? É aquilo que fez bem para mim, que faz bem para os meus clientes, meus alunos, tá? E se você não quer entrar numa formação, tá tudo bem, porque ninguém vai precisar de uma formação inteira para seguir na vida. Mas esses 3 vídeos com certeza vão preencher muitas coisas para vocês, beleza? Então preencham, manda, que essa semana ainda vai chegar para você o link dos 3 vídeos, tá? E dentro desses 3 vídeos, formulário, Claudinha, muito obrigado, realmente. É preencher um formulário, é só nome, idade por conta de pesquisa, tá? E automaticamente seu e-mail para a gente poder entregar isso da melhor forma possível. Beleza, pessoal? Então, não quero me estender. Obrigado pela sua atenção. É de coração que eu faço isso, tá? Gostou? Faz sentido? Você pode ajudar alguém? Compartilha isso daqui, tá? Eu vou colocar também esse vídeo, tá? Lá no YouTube, porque o YouTube, ele me dá métricas muito melhores também do que aqui no Instagram. Beleza, pessoal? Então, obrigado mais uma vez. Tenham um ótimo dia, um ótimo resto de dia, né? Porque nós já estamos de noite. Obrigadão, pessoal!